Bom dia, todas e todos, clientes, parceiros, e eu vou fazer uma gravação, vou tentar fazer uma gravação rápida sobre a MP 297, porque eu fiz um vídeo, mas ficou muito longo. Depois eu compartilho com vocês, mas vou tentar resumir aqui. E gostaria de dizer que essa história que nós temos que preencher nosso tempo ocioso, nesse tempo de confinamento, para mim ainda não está funcionando, porque eu simplesmente não tenho tempo ocioso. Acordo antes das 7, vou dormir depois da meia-noite, atrás das notícias. Estou sempre à disposição aqui, sempre que vocês precisarem, no meu celular, que eu repito o número, 991216134. Vocês precisando, entrem em contato a qualquer hora, sem problemas. E estou aqui administrando o meu escritório, atendendo os clientes, dando as aulas da faculdade online, coordenando o curso de pós em Direito e Relações do Trabalho também online, e dentro desse meu home office também fazendo os trabalhos de casa, porque domésticos, porque eu dei licença remunerada para minha secretária do lar, tenho meus 2 cachorros, o Pavarotti e o Bob Dylan, a minha filha mais nova, que está também lotada de trabalhos, que está recebendo os trabalhos da escola para fazer e mandar, e eu estou auxiliando. A minha filha mais velha está em Estrasburgo, ela é bolsista lá na França, está confinada, então eu estou sempre em contato com ela. Enfim, loucura, não é? Mas nós vamos sair dessa. E vocês, não é segredo para vocês, não é, que eu tenho assim uma leitura do direito do trabalho sempre voltada para a função social da empresa e a dignidade do trabalhador. Por isso tenho poucos clientes, porque são clientes que eu tenho muito orgulho e prazer de assessorar, porque assim, aceitam a minha forma de abordagem, não é? Eu sempre buscando uma atuação preventiva na minha consultoria e sempre em harmonia com aquilo que é a dignidade do trabalhador, que deve ser preservada. Não poderia ser diferente, porque a minha cabeça pensa no chão em que eu pisei. Eu fui filha de empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica aos 16 anos, antes disso trabalhou na roça, não pôde estudar, foi operária da Ródia, casou-se com meu pai e nova, teve 8 filhos e educou sozinha os filhos enquanto meu pai se matava de trabalhar. Ele também muito cedo, com 8 anos já trabalhava, com 16 anos conseguiu o seu primeiro registro em carteira como soprador de vidro na Nadir Figueiredo. Isso me dá assim muita satisfação de poder advogar também para essa empresa tão preocupada com a dignidade dos seus trabalhadores. E depois se aposentou como professor do Senai. Então, foi nesse chão que eu pisei. Hoje eu sou uma trabalhadora privilegiada, consegui estudar, fiz especialização na Itália, fiz mestrado na USP, sou concursada na Direito de São Bernardo, tenho uma remuneração que me coloca assim na categoria de trabalhadores da classe A. Mas eu tenho sempre a minha preocupação voltada aos trabalhadores da classe C, D e E, que serão as maiores vítimas dessa pandemia. E fico assim, assim pensando, né? São 209 milhões de pessoas aqui no Brasil, 96 milhões não têm acesso a esgoto e 41 milhões não têm acesso à água encanada. Então, como que as pessoas vão lavar as mãos? Não é? Depois, 50 mil brasileiros vivem em situação de rua. Quando se diz, temos que ficar em casa, e essas pessoas não têm casa, não é? Depois, eu penso assim, a força de trabalho no Brasil são 106 milhões de trabalhadores, só que só 36 milhões têm carteira assinada. Essa MP, ela é voltada para esses 36 milhões de trabalhadores, e não para o maior contingente da força de trabalho no Brasil, que praticamente 42% são trabalhadores
que estão na informalidade, não é? Então, vejam, o Sebrae fez uma pesquisa recente e disse que as pequenas empresas e pequenas micros, são responsáveis por 54% das carteiras assinadas. Essas empresas, elas terão, elas que mais sofrerão nessa crise, porque elas não têm capital, elas não têm gordura, elas ganham hoje para pagar a folha de pagamento amanhã. E a tendência é que, então, metade dos trabalhadores de carteira assinada percam as suas fontes de subsistência. De 11 milhões de desempregados hoje, alguns falam em 12, enfim, a expectativa é que o Brasil, depois de 4 meses, tenha 20 milhões de desempregados. A previsão é que no mundo todo nós tenhamos 25 milhões de novos desempregados com a pandemia. Vejam, isso nós estamos falando de empregados e desempregados porque estamos falando de carteira assinada, mas 42% da nossa mão de obra, ou seja, 44 milhões de trabalhadores, estão na informalidade. Eles obtêm o seu sustento de trabalhos em aplicativo, de trabalhos manuais, artesanais, produção própria, microempresa, PJ, enfim, pequenos empreendedores. Essas pessoas estão perdendo a sua fonte de subsistência. Então, realmente, nós vamos entrar num quadro de miserabilidade muito grave. É nesse cenário que eu me insiro e que analiso a MP 297, que, aliás, já teve um artigo revogado, que foi o da licença não remunerada, que era justamente a providência que mais se esperava do governo, mas nós vivemos num cenário de desmando. Primeiro demora para se manifestar, e quando se manifesta da forma mais atrapalhada possível. Eu faço uma leitura dessa medida provisória pensando como é que as empresas poderão se manter vivas nesses 4 meses de pandemia. E como os trabalhadores conseguirão se manter vivos, porque, as grandes empresas, elas vão ter prejuízos enormes, mas elas têm gordura, não é? Elas vão conseguir se recuperar. Agora, as médias, as pequenas, as microempresas, elas terão muita dificuldade para retomar as suas atividades. Agora, imagine o trabalhador que só tem a força de trabalho, ele obtém o sustento dele, da sua força de trabalho. Se ele não tiver como trabalhar, eles não terão como sobreviver. Então, a manutenção do contrato de trabalho é algo muito importante, vai ser importante também para as empresas, para que na retomada da produção elas tenham preservado o seu maior patrimônio, que são as pessoas. E infelizmente, eu acho que o governo não está tomando atitudes ou assim, não está dando saída para que as empresas mantenham os seus contratos de trabalho. Dizem que, quando eu falo dizem, é porque eu tenho lido muito, principalmente economistas da Itália, da França, tenho parentes na Itália, e também fico muito preocupada com eles. E eu ontem li que uma economista italiana, muito respeitada, dizendo que a classe média nessa crise vai desaparecer, e nós teremos a classe pobre e a classe rica. Isso, se a classe média vai desaparecer e vai virar pobre, e os pobres, que já são pobres, ficarão jogados à própria sorte, não é? Então, realmente, isso me deixa assim muito angustiada, muito triste de pensar, não é? O que vai ser dessas pessoas e o que nós podemos fazer para diminuir esse contingente de desamparados, né? E a gente espera que o governo anuncie alguma medida mais eficaz.
Eu li um documento da CNI, pedindo ao governo o que a Confederação Nacional da Indústria espera de atitudes, né? E não vi muita coisa pensando nos trabalhadores que tiram do seu sustento, da sua força de trabalho, o seu sustento. E isso é triste, não é? Porque as grandes empresas que têm uma função social deveriam também, já que são influentes junto ao governo, deveriam fazer propostas também pensando nesse contingente que é a força de trabalho. Bom, em resumo, a minha posição, né, de trabalhadora privilegiada é de defender que as empresas, cientes da sua função social, busquem ao máximo contribuir com a diminuição desses contingentes, né, desses contingentes de desamparados. Mas falando sobre a medida, então, provisória, porque eu já falei muito, né? Essa medida provisória, ela não é obrigatória, consta, as empresas poderão adotar as medidas contidas nela, então não é uma obrigação, e o estado de calamidade pública vai até 31 de dezembro, então durante esse período as medidas poderão ser tomadas. E poderão ser feitas por meio de acordo individual escrito, que terá o efeito do negociado acima do legislado. Então, esses acordos individuais irão prevalecer a lei e acordos e convenções coletivas. Isso significa que acordos e convenções que já tratem de um determinado assunto, se a empresa acordar individualmente com o trabalhador, esse acordo vai se sobrepor, só não pode se sobrepor à Constituição. Então, não podemos pensar em redução de jornada com redução de salário, porque a Constituição proíbe. A Constituição só aceita a redução de salário com um acordo ou convenção coletiva. Isso também eu vou voltar a falar disso, de inconstitucionalidade, no que diz respeito às férias. Então, essa medida provisória, ela regula o teletrabalho, regula a antecipação de férias individuais, de férias coletivas, antecipação de feriados, trata de banco de horas e tratava também, trata da suspensão de regras relacionadas à segurança e saúde no trabalho e tratava da licença não remunerada, que depois eu vou falar mais adiante, mas foi revogada. Vamos ver se até o fim desse áudio, se já não terá mudado alguma coisa. A DIA trata também do FGTS, eu vou falar também sobre isso. Sobre o teletrabalho, o teletrabalho, na verdade, é uma solução que a MP está prevendo e que vai atingir os trabalhadores que podem trabalhar com tecnologia. É lógico que os trabalhadores do chão da fábrica não têm como trabalhar com teletrabalho, não é? Porque eles teriam que estar na fábrica. Então, para essa categoria de trabalhadores, os administrativos que trabalham com tecnologia da informação, independentemente de acordo individual ou coletivo, o empregador poderá colocar essas pessoas para trabalhar em casa. E a medida provisória, não é, está dizendo que, em relação, por exemplo, às horas extras, esses trabalhadores não terão horas extras. Bom, é verdade, o teletrabalho não prevê horas extras, mas eu chamo a atenção dos empregadores de tomar muito cuidado, porque se o empregador disser assim, olha, você vai trabalhar em casa, mas eu quero que você logue às 8 horas e interrompa meio-dia, retome a 1 e saia às 18, logue e depois deslogue às 18. Bom, se o empregador ele tiver meios e ele fizer essa questão de regular o horário de trabalho, então ele deverá pagar horas extras sim se esse trabalhador trabalhar fora desse horário, porque o teletrabalho, uma das características previstas na CLT é que ele não tem controle de jornada. Então, ele está excluído do direito à hora extra. Mas, se o empregador controlar as horas desse trabalhador,
ele terá sim direito às horas extras. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Para colocar o trabalhador em teletrabalho é preciso notificar com 48 horas de antecedência, e em relação à infraestrutura desse trabalhador para o trabalho em casa, o trabalho em domicílio, que é uma previsão que hoje nós chamamos de home office, porque os termos ingleses, eles têm um status nas relações de trabalho, mas o trabalho em domicílio, ele já existe na CLT desde 1943. Então, a infraestrutura para esse trabalho em domicílio deve ser arcada pelo empregador. O empregador tem que dar as condições para que esse trabalhador trabalhe em casa, ou seja, o computador, a banda larga, o celular, enfim, se ele não tiver uma escrivaninha, uma cadeira adequada, tudo isso deve ser provido pelo empregador. E nesse caso, deverá ser feito depois um acordo, que não precisa ser imediato, tem um prazo de 30 dias do início do home office, para que se faça um acordo regulando essas questões da infraestrutura. Agora, esse dispositivo da MP, que diz que o tempo de uso do aplicativo e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição do empregador, exceto se houver uma previsão no acordo individual, é uma bomba futura para o empregador. Porque, veja, se o empregador, se o teletrabalho não tem hora extra, porque a jornada dele é livre, a própria MP está dizendo que o uso de aplicativos fora da jornada não é tempo à disposição. Então, ela está reconhecendo uma jornada controlada, não é? E então, se a empresa ela fizer essa questão de controlar a hora que a pessoa começa a trabalhar, a hora que ela termina de trabalhar em casa, se ela acessar a empresa, ou se esse empregado continuar trabalhando por meio do WhatsApp, e-mails, e nós sabemos que o trabalhador administrativo, ele trabalha assim, continua trabalhando por causa das novas tecnologias, ele não consegue, para resolver um problema, esperar o dia seguinte, esse período será, sim, considerado como hora extra, então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Sobre a antecipação das férias individuais, o empregador poderá antecipar as férias de quem ainda não tem o direito, não é? De quem acabou de gozar das férias, não teria direito, agora não tem o período, mas o empregador pode, por iniciativa dele, antecipar. E ele poderá, em comum acordo com o trabalhador, negociar, e aí tem que ser por escrito, né, os futuros períodos de férias. Então, nós podemos ter uma situação, por exemplo, que o empregador antecipa o mês de férias, isso ele pode fazer sem acordo, e ele ainda faz um acordo com o empregado de antecipar mais 2 períodos de férias. Vamos supor que essa pandemia nos deixe confinados por 3 meses, que é a tendência aí, de no mínimo 3 meses. Bom, esse trabalhador fica 3 meses, em tese, usufruindo das férias. Quando ele volta a trabalhar, ele fica 3 anos trabalhando sem férias. Isso vai contra a Constituição. Isso não pode, isso contradiz a Constituição, porque a Constituição prevê gozo de férias anuais. E se é gozo de férias anuais, e se a própria MP diz acordo individual tem que respeitar a Constituição, e não podia ser diferente, nós não podemos fazer um acordo que o trabalhador fique 2, 3 anos seguidos sem férias. E eu ainda questiono o primeiro período de antecipação, porque férias, como a própria Constituição prevê, é direito do trabalhador gozo de férias anuais. Ora, gozo de férias significa poder fazer o que quiser nas suas férias, poder viajar, poder visitar, poder não fazer nada. E quem está confinado, ainda que não esteja à disposição do empregador, ele não vai trabalhar, né? No caso dos trabalhadores do chão de fábrica, eles vão ficar em casa, não vão prestar serviço. Mas
eles não estão usufruindo de férias, não é? Pelo contrário, eles estão ali com aquele medo todo que todos nós estamos de sermos contaminados, e eles de perder o emprego, da empresa encerrar suas atividades, enfim, isso não é gozo de férias. Então, essa solução é uma solução que eu não, sinceramente, eu não recomendo. Vamos ver. Se for adotada essa solução, 1/3 de férias não precisa ser pago agora, pode ser pago no prazo do 13º, e a própria remuneração das férias, ela não precisa ser paga com 2 dias de antecedência, pode ser pago no mês subsequente até o 5º dia útil. Abono de férias, apenas se o empregador concordar. Bom, sobre a antecipação de férias coletivas, essa MP não dá muitos detalhes, de modo que a gente considera que as regras todas das férias coletivas permanecem, salvo o fato de que, no caso de férias coletivas, não haverá nem limite mínimo nem máximo. Então, em tese, o empregador poderia dar 2 dias de férias coletivas, 1 semana de férias coletivas, ou 90 dias de férias coletivas, por exemplo. Não é? Bom, basta avisar com 48 horas de antecedência e no restante, não precisa avisar previamente o sindicato e o Ministério da Economia, só posteriormente. E agora, no restante, como a medida provisória não prevê, então, se a opção for férias coletivas, elas deverão ser remuneradas com 1/3 agora e também com 2 dias de antecedência, porque a MP não prevê uma forma diferente. Quanto ao aproveitamento e antecipação de feriados, o raciocínio é o mesmo. Se o feriado é aquele dia de repouso para a pessoa fazer o que ela quiser, antecipar, dizer que o confinamento seria antecipação de feriado, desvirtua o objetivo do feriado. Tudo bem, mas nós estamos em uma situação de exceção. Bom, em relação a feriados, fazer essa antecipação, essa compensação, servir como compensação em banco de horas, em saldo positivo, como prevê a MP, já não é tão crítico, porque não se prevê, a Constituição Federal não faz referência a feriado, ela faz referência a férias. A Constituição Federal prevê são direitos dos trabalhadores, gozo de férias anuais. Então, se é gozo, é gozo de férias, não é ficar estressado dentro de casa com medo de ser contaminado sem poder sair. E se é anuais, é por ano mesmo. Agora, já os feriados são previstos em lei, então eu entendo que seria menos crítico usar os feriados para fins de abater saldo de banco de horas quem tem, não é? Então, a pessoa tem, sei lá, 8 horas de saldo no banco de horas, ela fica 8 horas em casa e isso abate do banco de horas. Então, essa é uma possibilidade mediante acordo individual. Então, vamos ver o que mais sobre... Só que os feriados, se for religioso, tem que também ter um acordo, né? Basta avisar com 48 horas. Essa é uma medida que não refresca muito a situação das empresas, porque esse confinamento, ele deve durar pelo menos 90 dias. Então, não serão aí alguns dias de feriado, sei lá, 5 por ano, 6 por ano, em 3 anos dá 15, quer dizer... se suprime os feriados, né, são 15 dias de feriado, só que nós teremos aí 90 dias de confinamento. Então, não é uma grande solução. Bom, em relação ao banco de horas, é previsto, e aí eu acho que essa é a melhor, assim, sei lá, dessa medida provisória, é o que a gente pode extrair de um pouco melhor,
é a administração do banco de horas, porque nesse caso o trabalhador ele fica em casa, não está à disposição do empregador, essas horas vão para um banco de horas que depois ele vai pagar para o empregador. Isso depende de um acordo coletivo ou individual e a MP diz que é formal. Formal tem que ser por escrito, porque informal seria oral. E se é por escrito, tem que se fazer esse acordo, mas é um acordo muito simples que prevê a compensação desse período em casa, que as horas deverão ser pagas futuramente. Essa compensação, ela não precisa ser feita em 6 meses, como prevê a CLT. A MP prevê que o pagamento dessas horas negativas, vamos dizer, que o empregado vai acumular estando em confinamento, ele deverá pagar até 31/7/2022. Bom, acontece que esse recurso de banco de horas, ele pode, assim, ser útil para as grandes empresas que têm condições de ficar 3 meses sem faturar. Vamos supor, 3 meses de confinamento são 3 meses de banco de horas negativo, 220 horas por mês, nós estamos falando de 660 horas. As grandes empresas, até poderão ter a condição de pagar salário desses 3 meses sem produzir, sem vender. Agora, é óbvio que as médias, pequenas e microempresas, elas faturam hoje para pagar a folha de pagamento amanhã. Então, elas têm condições de recorrer a banco de horas. O banco de horas, nesse caso, das médias, pequenas e microempresas, não vai servir para resolver o problema. Mas para quem optar pela questão do banco de horas, esse pagamento das horas negativas devem ser feitas com limite de 2 horas diárias e o período em que essas horas serão trabalhadas não precisa constar do acordo coletivo ou individual, porque é o empregador quem vai decidir o período conveniente para a compensação dessas horas. Bom, a outra questão que consta dessa medida provisória é a suspensão de exigências administrativas em relação à segurança e saúde do trabalhador, de modo que os exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares estão suspensos, a não ser que o médico diga que em determinados casos não poderia suspender. Prevalece, então, os exames demissionais se o trabalhador não tiver feito nos últimos 6 meses algum exame periódico. E o que vai certamente mais ser aplicado vai ser essa questão do exame demissional, porque são muitas as demissões. Os trabalhadores terceirizados estão sendo demitidos, os trabalhadores que já estão ociosos, enfim, ninguém está contratando, então ninguém vai precisar de exame admissional. O que está ocorrendo mesmo é demissão, e quem já tem exame periódico recente está dispensado, então a empresa não precisa realizar o exame. Treinamentos estão suspensos. Em relação à CIPA, os mandatos podem ser prorrogados e, se tiver algum processo em curso, ele poderá ser suspenso. É sempre esse o termo que é utilizado na medida provisória, poderão. Em relação ao direcionamento do trabalho para a qualificação profissional, como todos sabem, isso foi revogado ontem, eu estou gravando esse áudio, eu não sei se já tem coisa nova, mas o que era mais esperado era, na verdade, esse item, veio um desastre só. Por quê? Porque suspendia o contrato de trabalho sem remuneração para a requalificação profissional e sem que o Estado fizesse a sua parte de possibilitar, de conceder uma bolsa de requalificação que é prevista na lei do seguro-desemprego. Quer dizer, o FAT, que é o Fundo de Assistência do Trabalhador, o que se esperava é que o governo destinasse essa verba e também destinasse
outras verbas, por exemplo, suspender o pagamento de algumas dívidas públicas e direcionar essa verba para o FAT, e o FAT poder manter com o mínimo de dignidade os trabalhadores em casa, porque as empresas não têm, como eu já disse, principalmente média, pequena, micro, não teria como manter 3 meses os trabalhadores em casa pagando salários sem faturar e sem vender. Então, o auxílio teria que vir do Estado, mas a medida provisória de ontem não fez essa previsão, e o presidente já tirou, porque ele que assinou, mas ele disse que ele não concorda. Então, ele mandou tirar e saiu uma medida provisória 298 ontem à noite. Eu nem incluí aqui no meu slide, mas revogando então essa possibilidade. Nós estamos ainda sem uma definição sobre como ficaria se simplesmente o contrato fosse suspenso. Bom, depois foi adiado o recolhimento do fundo de garantia do referente a março, abril e maio, que deverão ser pagos em 6 parcelas sem juros, sem correção, a partir de julho de 2020. Isso não vai aliviar as empresas, quer dizer, não é isso que vai possibilitar as empresas a manterem os contratos com pagamento de salário. Bom, outras disposições em termos de matéria trabalhista, os estabelecimentos de saúde que trabalham com 12 por 36 vão poder prorrogar essa jornada entre a 13ª e a 24ª hora, sem qualquer penalidade. E os trabalhadores da saúde realmente nessa crise, nessa pandemia, eles têm demonstrado o quanto eles devem ser valorizados, porque eles têm sido, assim, verdadeiros heróis, né? É o que a gente tem visto, as notícias por aí. Muitos têm se contaminado, têm morrido, não é? E, enfim, vamos rezar por eles também. Bom, prazos para recursos foram suspensos, as contaminações não serão consideradas ocupacionais, porque as contaminações já são comunitárias, não é possível mais identificar de onde que a pessoa se contaminou, a não ser que o trabalhador prove que ele se contaminou no trabalho. Se ele conseguir provar o nexo, então será considerado do trabalho, sim. Acordos e convenções coletivas que se vencerem nos próximos 180 dias poderão ser prorrogados por mais 90, se é o que eu entendi, porque a redação está bem confusa. E o que dificilmente vai ocorrer, porque se as empresas elas não têm condições de manter salário, imaginem se elas vão ter condições de manter benefícios. E como as convenções coletivas não têm mais aquela ultraatividade, ou seja, quando termina o seu prazo de vigência, aquelas obrigações se encerram, dificilmente as empresas vão, nesta situação em que estamos vivendo, prorrogar os acordos e convenções coletivas. Os auditores do trabalho poderão autuar apenas se for caso de trabalho escravo infantil, alguma denúncia de falta de registro, ou acidente de trabalho ou de risco iminente. Fora isso, as autuações estão suspensas. Outras matérias trabalhistas, ainda para encerrar a medida, essa MP se aplica ao trabalhador rural, ao doméstico, ao temporário e aos terceirizados. O regime de teletrabalho, que instituído aqui por essa MP, a ele não se aplica a jornada de 6 horas prevista para os trabalhadores de telefonia. Os trabalhadores de telefonia e aí os telemarketing são equiparados em relação à jornada, quer dizer, a jornada é de 6 horas, essa jornada não vai se aplicar para quem trabalha com tecnologias em casa. O governo diz que vai antecipar o pagamento do 13º aos aposentados e pensionistas em 2 parcelas, e nas disposições finais consta então que se os empregadores, vejam que coisa, já tiverem tomado essas medidas todas que nós vimos antes da medida provisória, elas serão convalidadas.
isso não existe, porque a Constituição diz que a lei não retroage no tempo. A lei vale da sua publicação para frente. Ela não pode os efeitos da lei não podem retroagir. Então, isso também é uma coisa que eu acredito que não vai prevalecer. E né, não existe efeito retroativo para a lei. Bom, gente, é isso. Os meus rápidos comentários. Eu tentei não ser tão longa, mas acho que eu fui de novo. Mas estou à disposição para o que vocês precisarem, por e-mail, por telefone. Um abraço a todos, muita força, muita luz. Se cuidem dos seus entes queridos, principalmente os mais vulneráveis. E procurem também ser solidários com aquelas pessoas que estão sozinhas em casa, às vezes uma ligação, às vezes uma palavra de carinho, uma ajuda, pode ser assim fundamental para que essas pessoas passem esse momento de crise. Grande abraço a todas e todos.